Olá, essa daqui é a leitura do prefácio à nova versão internacional da Bíblia de Estudo Integrada, a chamada BEI. O prefácio à nova versão internacional desta Bíblia diz: a nova versão internacional, NVI, da Bíblia é a mais recente tradução das Escrituras Sagradas em língua portuguesa com base nas línguas originais. A realização deste empreendimento tornou-se possível pelos esforços da Sociedade Bíblica Internacional, que em 1990 reuniu uma comissão de estudiosos dedicados a um projeto de quase uma década. Milhares de horas foram gastas no trabalho individual e em grupo. Muitas foram as reuniões da comissão realizadas em São Paulo, Campinas, Atibaia, Caranguatatuba, Curitiba, São Bento do Sul, Miami, Dallas, Denver e Colorado Springs. Quase 20 estudiosos de diferentes especialidades teológicas e linguísticas empreenderam um projeto de tradução da NVI. Esses peritos representavam os mais diferentes segmentos denominacionais, todos, porém, plenamente convictos da inspiração e da autoridade das Escrituras Sagradas. Aliou-se à erudição representada pela comissão da NVI, além da diversidade teológica e regional de várias partes do Brasil, o que há de mais elevado em pesquisas teológicas e linguísticas disponíveis atualmente em hebraico, alemão, inglês, holandês, espanhol, italiano, francês e português. Dezenas de comentários, dicionários, obras de consulta e modernos programas de informática foram consultados durante o projeto. Há também diversidade do grupo de tradutores, muito contribuiu para a qualidade da nova tradução. Formou-se uma comissão composta de tradutores brasileiros e estrangeiros, teólogos de vários países, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. 3 de seus membros residindo fora do Brasil, Estados Unidos, Israel e Portugal. Convém também ressaltar que dezenas de outras pessoas participaram no auxílio direto ou indireto ao projeto, nas mais diversas tarefas. O propósito dos estudiosos que traduziram a NVI foi somar à lista das várias traduções existentes em português um texto novo que se definisse por 4 elementos fundamentais: precisão, beleza de estilo, clareza e dignidade. Sem dúvida alguma, a língua portuguesa é privilegiada pelo fato de contar com tantas boas traduções das Escrituras Sagradas. A NVI pretende fazer coro a tais esforços, prosseguindo a tarefa de transmitir a palavra de Deus com fidelidade e clareza, reconhecendo ao mesmo tempo a necessidade de uma nova tradução das Escrituras em português. Essa necessidade comprova-se particularmente em razão de 2 fatores. No primeiro deles, a dinâmica de transformação constante da linguagem, tanto no vocabulário como na organização de frases, a sintaxe. E o segundo é o aperfeiçoamento científico no campo da arqueologia bíblica, no estudo das línguas originais e de línguas cognatas, da crítica textual e da própria ciência linguística. A NVI define-se como tradução evangélica, fiel e contemporânea. Seu alvo é comunicar a palavra de Deus ao leitor moderno com tanta clareza e impacto quanto os exercidos pelo texto bíblico original entre os primeiros leitores. Por essa razão, alguns trechos bíblicos foram traduzidos com maior ou menor grau de literalidade, levando sempre em conta a compreensão do leitor. O texto da NVI não se caracteriza por alta erudição vernacular, nem por um estilo muito popular. Regionalismos, termos vulgares, anacronismos e arcaísmos foram também deliberadamente evitados. Quanto ao texto original, a NVI baseou-se no trabalho erudito mais respeitado em todo o mundo na área da crítica textual, tanto no caso dos manuscritos hebraico e aramaico do Antigo Testamento, como no caso dos manuscritos gregos do Novo Testamento. Não obstante, a avaliação das opções textuais nunca foi a crítica. Estudiosos da área poderão constatar que, tanto nas notas de rodapé como no texto bíblico, a comissão foi criteriosa e sensata em sua avaliação. O processo de tradução consistiu inicialmente no trabalho individual dos tradutores, que sempre se submeteram à visão da comissão e às suas diretrizes. As questões gerais, mais difíceis e teologicamente muito relevantes, sempre foram discutidas e avaliadas em conjunto,
para que fossem consideradas de todos os ângulos e não refletissem nenhuma perspectiva particular. Os enfoques teológico, linguístico, histórico e eclesiástico e estilístico sempre encontraram espaço na avaliação das decisões do grupo. Com o propósito de melhor apresentar o perfil da NVI, queremos enumerar suas peculiaridades. Número 1. Fluência de linguagem. Em razão da grande diferença entre a sintaxe do português atual e a das línguas originais, a NVI entende não ser possível comunicar de modo adequado a palavra de Deus, prendendo-se à estrutura frasal do hebraico, do aramaico e do grego. Por essa razão, os versículos são organizados em períodos menores, pontuados conforme as exigências da língua portuguesa e apresentando uma fluência de leitura da qual a Bíblia é digna. Nível de linguagem. 2. O nível de linguagem da NVI prima ao mesmo tempo pela dignidade e pela compreensão. Trata-se de uma versão útil para o estudo aprofundado, para a leitura pessoal, para a leitura pública e para a evangelização. É muito importante destacar que o nível de formalidade da linguagem foi definido de acordo com o contexto. Para exemplificar, lembramos ao leitor que o tratamento de um servo para com o rei deve necessariamente ser diferente daquele utilizado pelos servos entre si. Número 3. Imparcialidade teológica. Por ser versão evangélica, a NVI procura apresentar uma tradução livre de interpretações particulares e denominacionais. No que diz respeito a questões menores que marcam a diversidade do mundo evangélico, a NVI não se permitiu traduzir nenhum texto bíblico com a intenção de ajustá-lo à doutrina particular de qualquer denominação ou corrente teológica. Número 4. Atenção aos diferentes gêneros de composição. Além da visão em versículos, comum a todas as traduções da Bíblia, a NVI também organiza o texto bíblico seguindo padrões já estabelecidos de estruturação textual. O leitor encontrará a divisão em parágrafos, muito importante para a subdivisão do texto em unidades menores completas, e a diagramação diferenciada dos gêneros básicos de composição do texto bíblico. Os estilos narrativo, poético e epistolar apresentam diagramação distinta, facilmente identificável em cada caso. Número 5. Honestidade científica. Nem sempre a melhor tradução será a mais aceita. Em alguns textos haverá leitores que acharão a tradução da NVI muito diferente. Todavia, conscientes da responsabilidade de traduzir fielmente as Escrituras, os membros da comissão da NVI preferiram seguir o sentido do original, ainda que alguns venham a estranhar a nova tradução. Nos casos em que o texto original apresenta dificuldades especiais de tradução ou permite mais de uma forma de verter o texto, foram incluídas notas de rodapé com a informação necessária. Número 6. Riqueza exegética. Muitos textos bíblicos, quando avaliados mais profundamente à luz da linguística e da exegese, transmitem seu conteúdo com muito mais clareza e impacto. O leitor poderá verificar na leitura da NVI a riqueza exegética da tradução. Muitos textos explicitarão mais nitidamente o campo semântico e de determinadas palavras, bem como a função de certas construções gramaticais para o benefício de todos. Número 7. As notas de rodapé são frequentes na NVI. Tais notas enriquecedoras atendem a várias necessidades. Letra A. Tratam de questões de crítica textual, por exemplo, de leituras alternativas nas línguas originais. Letra B. Apresentam traduções alternativas. Letra C. Oferecem explicações. E D. Mostram qual seria a opção literal de tradução. Não há dúvida de que permitirão ao leitor uma compreensão muito maior do texto sagrado. Número 8. Pesos e medidas. Levando em conta as diferenças culturais entre o mundo atual e o mundo bíblico, a NVI traduziu os pesos e as medidas do texto sagrado, levando em conta o leitor de hoje. Portanto, o sistema métrico decimal foi utilizado para tornar claras as distâncias. Também as medidas de peso e de capacidade receberam equivalentes contemporâneos. A relação com a New International Version, NIV. A NVI segue o mesmo ponto de partida da NIV, versão em língua inglesa reconhecida internacionalmente. A filosofia de tradução é muito semelhante. Todavia, não se deve imaginar que a variante anglófona
foi a única fonte de referência da NVI. Muito da construção exegética da versão irmã em língua inglesa foi incorporada à NVI. No entanto, a comissão de tradução da NVI preferiu em muitos textos opções exegéticas bem distintas da versão inglesa. Jamais houve dependência obrigatória da NVI em relação à NIV, ou em relação a qualquer outra versão estrangeira, em qualquer âmbito, teológico, exegético, hermenêutico, etc. Estamos certos de que essa tradução será uma grande bênção para todos os falantes da língua portuguesa em todos os continentes em que ela marca sua presença. Se milhões de vidas forem abençoadas, compreendendo melhor a revelação escrita de Deus aos homens e conhecendo de modo profundo a bendita pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso propósito terá sido alcançado. Fevereiro de 2001, texto da Comissão de Tradução. Essa daqui foi a leitura do prefácio à nova versão internacional da Bíblia Integrada, Bíblia de Estudo Integrada, ABEI. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.